Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para trazer mais uma dica para você de Direito Processual Civil. Você que vai realizar o exame de ordem, você que está à procura de uma preparação à altura desse desafio. Como eu sempre falo para você, aqui no Gran Cursos Online, nós temos um projeto para que você seja aprovado no exame de ordem e consiga então o seu objetivo. Para isso, nós queremos e poderemos fazer uma parceria vitoriosa com você. Venha estudar conosco, venha fazer parte de um time vencedor. Combinados? Tranquilos? Vamos ver qual é a dica de hoje? Gente, hoje eu preparei para vocês um assunto que é recorrente em provas, tá? Que é a questão da interpretação da lei. Toda prova de concurso, praticamente quase todos os exames de ordem, tem uma questão na prova envolvendo a interpretação da lei, tá? É um tema relativamente fácil, porém demanda dedicação da sua parte para que possa compreender, porque senão algo que é teoricamente fácil se torna muito difícil. Nesse sentido, eu começo a falar para você a respeito da interpretação da lei com uma máxima que existe no direito processual civil, que é o seguinte, olha, ninguém pode alegar ignorância para descumprir uma lei. Isso, então, é uma máxima que nós temos aqui no direito, que diz o seguinte, olha, o fato de você alegar que não conhecia determinada lei, não te isenta de cumprir aquela lei, tá? Só que aí surge um desafio interessante. As normas jurídicas, em tese, elas são de ordem geral e abstrata. E o juiz vai ter que pegar essa norma, então, geral e abstrata e vai ter que aplicá-la num caso concreto. Olha que desafio. E na hora de fazer isso, professor, o juiz pode pode se basear somente nesse texto escrito? Não, ele não vai se basear tão somente nesse texto legal, tá? Ele vai se basear em outros fatores que a lei permita que ele faça isso. A ideia da interpretação, então, vai muito além de um texto legal, vai muito além disso. Tá? Então, na realidade, o juiz, ao fazer essa interpretação, ao aplicar essa lei, na realidade, ele o fará com base em um sistema. E por que é um sistema, professor? Porque ao final, a finalidade é fazer o quê? Alcançar o objetivo para qual aquela norma foi criada. A ideia é essa. Dentro desse contexto, nós já conseguimos entender e extrair a seguinte ideia. Olha, gente, a norma ela não existe isolada não, tá? Ela faz parte de um conjunto, de um sistema jurídico global, ou seja, esse sistema ele não é composto só de uma norma escrita, muito pelo contrário, tá? E aí, então, para que o juiz faça a aplicação, então, dessa norma a um caso concreto, ele necessariamente deverá partir de uma interpretação, tá? De uma norma geral e abstrata para aplicar o caso concreto. Nesse contexto, nós já conseguimos, então, extrair mais algumas ideias que são interessantes para que a gente possa, então, entender essa interpretação da lei. Primeiro, tá? Os princípios fundamentais do processo estão todos eles na Constituição Federal, tá? E toda legislação processual, gente, ela deve ser interpretada, claro, em consonância com aquilo que determina a Carta Magna. Então, os princípios processuais vão encontrar respaldo, estão todos respaldados lá na Constituição Federal. E até mesmo o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai se aplicar ao processo, tá? No instante que esse artigo 5º diz assim, olha, na aplicação da lei, o juiz vai atender os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. Então perceba que a interpretação, ela encontra base no sistema jurídico e desse sistema nós temos a Constituição, nós temos a norma de introdução, né, ao direito brasileiro,
tá? Além disso, o artigo 8º do CPC diz claramente, olha, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então percebam, gente, que a interpretação da lei ela é feita dentro de um sistema e não especificamente com base em um único texto legal. A interpretação de lei, ela é muito mais complexa, ela é muito mais, tá? Ela faz parte de um contexto sistemático muito mais amplo. Eu não vou apenas pegar uma lei, tá? Ou pegar uma norma geral e abstrata e aplicar o caso concreto sem levar em consideração todo aquele contexto que está no sistema. Dentro dessa perspectiva, nós já conseguimos, então, imaginar e ver aqui algumas dessas possibilidades de interpretação. Vamos ver quais são? Vamos ver? Olha só. Gente, o que seria, então, a hermenêutica jurídica? Tá? De uma maneira bem simples e objetiva, é a ciência que vai se dedicar, então, ao estudo da interpretação das leis. É o que nós estamos fazendo agora, tá? Nós estamos estudando essa interpretação de lei. E não há qualquer peculiaridade quanto aos diversos modos de interpretação em relação às leis processuais civis, tá? Ou seja, no estudo da hermenêutica, no estudo da interpretação de leis, aqui nos métodos de interpretação, todos eles se aplicarão ao processo civil. E que métodos são esses? Gente, os métodos de interpretação, eles podem receber classificação quanto aos critérios da origem, dos meios e dos resultados. De uma maneira bem rápida, tá? Quanto às fontes, a interpretação pode ser autêntica, jurisprudencial e doutrinária. Na autêntica, gente, ocorre a interpretação quando ela é formulada pelo próprio legislador que a criou a norma e que, reconhecendo a dificuldade de sua compreensão, ele edita outra, tá? Que aclara o sentido. Então, ele formula uma e edita outra para explicar aquela que ele formulou. Já na jurisprudencial, essa interpretação ela é dada pelo Poder Judiciário, né, pelos tribunais, e ocorre no julgamento reiterado de casos julgados. A interpretação doutrinária são aquelas, tá, que ocorrem pelos estudiosos, pelos comentaristas da ciência do direito. Quanto aos meios, tá, a interpretação de uma lei pode ser gramatical ou literal. Nesse caso, o texto da lei é examinado em si do ponto de vista linguístico. O sistemático, onde o ordenamento jurídico é formado por um conjunto de diplomas e normas que deve constituir o tordo harmônico. A ideia na interpretação sistemática, gente, é o seguinte, essa interpretação é aquela que procura examinar a norma não mais internamente, tá? Em seu significado intrínseco, mas em sua relação com as demais normas que integram o diploma que está inserido nas demais normas que compõem o sistema. Sobretudo as de hierarquia superior, ou seja, a ideia é buscar uma harmonização dessas normas, ok? Ainda, nós temos a interpretação teleológica ou finalística, tá? Que é uma forma de interpretação que busca alcançar a finalidade para a qual a norma foi editada, dando-lhe uma destinação que atenda à obtenção do bem comum e respeite os objetivos sociais a que ela se destina. E por fim nós temos o quê? Uma interpretação histórica, tá? Nessa busca-se interpretar a norma em consonância com a sua evolução histórica, o que inclui inclusive o processo legislativo e as discussões que a precederam. Então percebam, meus amigos, que a interpretação da fonte ela pode ser observada sob diversos critérios. E para terminar, quanto aos resultados, essa interpretação pode ser extensiva, restritiva ou declarativa. A extensiva é quando a norma disse menos o que deveria. A restritiva, ela vai atribuir à norma um alcance menor do que ela emanava originalmente. E já a declarativa, ela não é restritiva nem ampliativa, tá? Ela apenas vai dar o quê? Uma extensão que coincide exatamente com o seu texto. Meus amigos,
Evidentemente que apenas foi uma dica muito, mas muito rápida do que seria, então, essa interpretação da lei. Mas você pode ter certeza, nós o aguardamos aqui em nosso curso para que você possa ver esse assunto com riqueza de detalhes, tá bom? Com bastante profundidade, para que você então consiga no dia lá do seu exame fazer uma excelente prova. Então, essa foi a minha dica de hoje. Fica aí, né, um beijo no coração de vocês e, sinceramente, eu os aguardo aqui porque eu os quero ver todos vencedores. Vocês merecem e serão. Combinados? Tranquilos? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.